onde a gordura se acumula, pode ter alguma relação com os nossos hormônios? Cortisol, estrogênio, tireoide? Será que tem um hormônio responsável por cada região do corpo? Ou cada mudança pode ser uma característica individual? A gente vai te convidar a fazer agora um mapa dos hormônios. Estou aqui com a doutora Maitê. Tudo bem, doutora? Eu estava indo pro lado errado ali do estúdio, né? Estou aqui com a doutora Maitê porque a gente vai entender exatamente o que faz cada hormônio e de que forma que ele pode interferir nessas gordurinhas no nosso corpo, né? Vamos fazer esse mapa dos hormônios e da gordura, doutora? Vamos sim. De forma rápida, para vocês em casa. Será que é aqui direita? Se é o bumbum? Se era que a coxa, a face? Então tem aí umas diferenças hormonais. Então, por que a gente às vezes pode ganhar peso em algumas regiões diferentes? O que acontece, doutora Maitê? Conta pra gente. Primeiro que esse ganhar peso, como você estava falando, Glória, não é só a comida. Então, a gente tem 60% do nosso peso, em torno de 500 hormônios, eles são que constroem o nosso peso, o nosso metabolismo. Então, às vezes a pessoa faz dieta, faz exercício, faz tudo direitinho, mas não sai do lugar ou acumula mais no lugar do que outro. E então, aumentar peso ou não, você aumenta a quantidade dessa gordura localizada. Certo. Mas o local tem a ver com fatores genéticos. São 29 genes que padronizam se vai ser mais no tronco, mais no culote. A gente tem aí a mudança hormonal durante a vida. Para nós mulheres, vamos combinar que são muitas, né? A vida inteira com mudança hormonal, não é isso? E o jeito do estilo de vida. Então, tem momentos da vida que a gente está mais estressado, que não dorme direito. A própria menopausa vai fazer um desarranjo aí hormonal. Como a gente viu aí no template, a gente tem doenças que causam acúmulo, como Cushing, a gente tem outras doenças, prolactinomas, que a gente tem aí um acúmulo desorganizado do que a gente tem padronizado também na genética. Então, vocês veem, depende da genética, da fase da vida e se tem alguma doença cometida. Vamos entender esses hormônios, então, doutora? Posso virar a primeira cartinha aqui? Claro, Glória. Vamos lá. Testosterona. Testosterona é um hormônio que a gente conhece muito por ser um hormônio masculino. Sim. Não é isso? Então, ele existe em maior excesso nos homens, mas as mulheres também têm testosterona, que é produzida onde? No ovário, na suprarrenal e um pouco na pele, olha só. Por isso que testo em excesso às vezes dá oleosidade, dá queda de cabelo, por causa que tem essa conversão periférica da testo para dihidrotesto. Aí a gente tem um telão para a gente mostrar, só para ajudar a complementar? Vamos dar uma olhadinha aqui no telão da testosterona. Aí ali, né, doutora, produzido nos testículos, ovários e nas adrenais. Isso, quando é homem no testículo e adrenal, mulher, ovário e adrenal. Isso. E aí, função principal é essa, né? Produção dos espermatozoides, massa muscular, libido e ajuda na saúde dos ossos. Isso, então a testosterona, ela no homem dá o driving, dá energia, dá cognição. Ela dá não só o aumento da libido, da disposição sexual, mas a energia como um todo, como se tirasse da depressão. Essa testosterona, ela também aumenta a massa magra, que os homens querem ficar fortes. Então, o estímulo da gente romper a fibra e ela ficar grande, ela vem. Por isso que se um homem tiver baixa testosterona, ele tem pouco músculo. O metabolismo cai e aumenta mais gordura. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber com certeza daqui a pouquinho onde a testosterona interfere na gordura do nosso corpo. Né? Vamos saber se é braço, se é barriga. Nós estamos falando de testosterona. Testosterona tem muito no homem, mas também tem na mulher, né, doutora Maitê? Sim. Só que quando essa testosterona não está muito bem equilibrada, pode gerar um ganhozinho de gordura, é isso? Um ganhozinho de na gordura. gente, nas mulheres. Nas mulheres e no homem, e no homem também. Que a gente chama isso de síndrome metabólica. Então, quando o homem está com essa gordura visceral alta, com baixa de testosterona, uma das indicações da terapia on-label, certa, dentro do limite, é usar. E vale agora a pena a gente falar que não é para usar testosterona de qualquer forma. Não, pelo amor de Deus. Tem o mínimo, o máximo, tem o eixo da hipófise, tem as vias de você colocar transdérmica, intramuscular nos homens, mas tudo dentro do padrão. É, porque tem que ver, inclusive, quanto que tá de diferença, de desregulação aí, né,
da testosterona. Não é simplesmente, então agora tá abaixo, pronto, coloco bastante. Ou eu quero ficar musculoso, tirar gordura, eu vou injetar a testosterona. Não, aí Não. é anabolizante. Se tiver em excesso, a gente bloqueia o eixo. A gente, por exemplo, nas mulheres pode dar câncer, nos homens atrofia de testículo, bloquear a produção, então tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Agora, no caso da testosterona, para nós mulheres, onde essa gordurinha se aloja? Também na barriga? Também. Então a testosterona, ela é contra o estrogênio. O aumento de estrogênio, ele acontece aonde? Mais gordura de coxa e quadril. Tá. Então, se eu tiver menos testo, vai ter mais estrogênio, acumula mais nesses locais. Barriga e quadril. Quadril e coxa. Nossa, todos os lugares que a gente não quer. Aliás, onde será que a gente quer, né? Gordura. E pode acontecer da testosterona estar muito alta na mulher? Pode. E aí, o que acontece? Por exemplo, síndrome do ovário policístico, que acontece nas mulheres na idade fértil, aumenta e aí você pode ter pilificação a mais, pelinhos a mais no corpo, oleosidade a mais, queda de cabelo, hirsutismo que a gente chama. E o ovário às vezes não cicla direito, aí você não ovula direito e pode até ter infertilidade. Outro caso de testo alto em mulheres é quando tem um câncer de ovário ou um câncer de adrenal. Então são fisiologias reversas que a gente chama que tem uma doença. Entendi. E por isso que quando você vai dar testosterona para a mulher, autorizado no climatério, na menopausa, a gente primeiro dá estrogênio e progesterona, não adequou tudo, a gente pode aí um transdérmico de testosterona. Maravilha. Bom, vamos pro próximo aqui? Posso virar essa, Pode. doutora? O que é esse? É o estrogênio. Tá aí, ó. Isso. É o parceiro da testosterona, Então o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais estrogênio. que a gente conhece como hormônio feminino, é isso? Isso. Em geral. Isso, que é um dos principais. E aí vai em casa, por que a mulher tem celulite, tem mais gordura, 30% a mais do que o homem? Nossa. É difícil vocês verem o que um homem com celulite, não é difícil? É mais difícil, Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. O estrogênio, ele faz o ovário da mulher fazer os folículos, a reprodução. Então, é isso que faz a gente ter aí os ovários funcionando. Esse estrogênio, quando a gente está com ele baixo, é isso, a gente está na menopausa. Sim. E na menopausa, o que acontece? Não aumenta mais a gordura visceral? Aumenta. Porque você deixa de produzir o estrogênio, então diminui da gordura aqui da coxa e aumenta mais andrógenos, que aí você aromatiza. É meio complexo, mas os hormônios masculinos, eles podem, através da mudança, os adipócitos, as células de gordura também produzem células de estrogênio e aí é um vira-volta. Então a gente um produz outro produz, é meio complexo. A gente é uma cadeia, uma orquestra. Então não é assim tão fidedigno. Quando a gente fala em metabologia, a gente fala em endocrinologia, é realmente um receptor, estimula vários receptores, então é um gancho. Certo. Estrogênio é o hormônio mais importante para as mulheres e quando cai na menopausa, você vai acumular gordura de andrógeno aqui na barriga. E ele que é responsável para as mulheres não terem as ondas de calor na menopausa. Ai, gente, pelo amor de Deus. O brain fog, que é a memória, não perder aquelas lacuninhas de memória. Distúrbios de irritabilidade na menopausa também vem pela baixa de estrogênio. A bexiga cai. Por quê? Porque é o estrogênio que sustenta o colágeno até assoalho pélvico. Você vê quantas coisas o estrogênio pode fazer? É verdade, nossa, não é só gordura, né? A gente só se dá conta quando ele falta na menopausa, que aí você sente tudo o que ele estava beneficiando antes. Que loucura. E aí, bom, a gordurinha é essa daqui. Sim. Essa gordurinha na barriga que a gente tem pela falta de estrogênio. Tá. É isso? Ela fica aqui subcutânea e mais acumulado aqui. Então é muito comum a falta de estrogênio você ter braço mais fino, porque perdeu a testosterona, vai diminuindo aqui a gordura da coxa e vai aumentando muito essa gordura central, que a gordura visceral vem daí também. Aí aquela calça que a gente vestia num determinado tamanho já não fecha mais. É isso, doutora? Fica assim, desproporcional. Aí você fala, mas por que a minha calça não fecha mais? Eu não tô comendo mais e tal. É isso, é a mudança do hormônio. Olha só, hein? Na menopausa já cai o metabolismo 30%. Além de tudo, muda essa concentração de hormônios. Então vai diferenciar a localização que você vai ter uma gordura que antes não tinha.
Entendi. Olha só. Vamos para mais um aqui, doutora? Posso virar esse? Cortisol. Ah, esse aqui tem a ver com estresse, não é? Cortisol. Então, cortisol é um hormônio muito importante. A gente acha que ele é do mal, mas não. Se não tiver cortisol, não vamos ter o pico hipertensivo. Então, sem cortisol não há vida. Mas o excesso de cortisol, ele é clássico de uma doença que a gente falou aqui, a síndrome de Cushing. Ah, essa doença é o excesso de cortisol? Aonde é produzido o cortisol? Ele é produzido na adrenal, é uma glândula em cima do rim, e ele é comandado pela hipófise, através da produção do ACTH. Esse ACTH vai lá, comanda a produção. Só que se isso tiver em excesso, o metabolismo cai. Então fica tudo muito lerdo e muito acúmulo de gordura, de edema, e no pâncreas produz muita glicose e insulina. Então é uma doença que a pessoa vai engordando, mesmo se fizer bariátrica não emagrece. Olha só! Então uma das causas metabólicas que não tem nada a ver com comida. Isso dá picos hipertensivos, dá diabetes. Eu tive uma paciente que tinha alucinações, então mexe também com o sistema nervoso central. Nossa! Face em lua cheia, então acumula gordura aqui então na face. Então a gente fica face, com o rostinho mais redondo, é isso? mais que chama faces cushingoides. Aqui aumenta muito a gordura visceral e estrias violáceas, quando se assim, tem uma barriga com muita estria, tanto homem quanto mulher, pensem sobre isso. E uma gordura diferente de todos os hormônios, é a giba. O que é a giba? Uma gordura aqui atrás no pescocinho. Ah, é aquela bolinha de gordura que aparece aqui. E a pele fica bem fina. Então, obviamente, não é a doença só que causa. Então, a doença é quando tem um tumor benigno que você tem que tirar a hipófise ou adrenal. Então, certo. Central ou periférico. Mas existe a síndrome de Cushing, que não é a doença, que é a pessoa que tem picos de cortisol o dia inteiro. Não dorme direito, não se alimenta bem, fica nervoso, estressado, briga com todo mundo. O que acontece? Você vai ter picos de cortisol. Sem dúvida. E isso vai mudando todo o eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal. E isso vai criando também edema, engorda, começa a ter estrias, queda de cabelo. Incha, né? Incha bastante. E essa face no achei. Então, vocês veem que interessante, não só a doença, mas o hormônio mesmo sem doença, porque é pelo estilo de vida da pessoa errado, produz esse eixo alterado. Vê se eu estou errada, doutora. A pessoa quando faz, por exemplo, um tratamento longo com corticoide, também a gente percebe essas características, né? Desse inchaço, o rostinho mais redondinho, é porque injeta muita quantidade de cortisol, é isso? Exato, Glória. Então, isso é uma das causas mais comuns da síndrome de Cushing, que é o quê? É o cortisol exógeno, de fora, que a gente trata em lúpus, em doenças asmáticas, em doenças autoimunes. E por isso que a gente não pode dar quantidades a mais. E quando você tem doenças crônicas que eu preciso dar, a gente vai sempre regularizando. Certo. E nunca usem corticoide só para tirar dor, porque ele é um anti-inflamatório potente. Sim, sim. E não tirar de uma vez, porque pode dar uma doença que chama insuficiência adrenal aguda. Se você está usando corticoide, porque eu estou com dor no corpo, estou com resfriado, e aí você tira de uma vez, você pode a glândula parar de produzir imediatamente. Nossa! Desmaia, cai e pode até levar a óbito. Então, corticoide nem em excesso, nem em falta. A gente tem aqui um desenho que mostra, né, já alguns desses hormônios, inclusive, que a gente falou, onde essa gordurinha se localiza, né, doutora? Então, tem a testosterona. A falta de testo, lembra os homens, barriga. Estrogênio. Estrogênio, ele vem mais da gordura aqui, da coxa, do quadril e mais a subcutânea, que tem mais a ver com celulite. Mas pode ter no braço também, quando também tem celulite pode. no braço. Cortisol, barriga bem grande, com inchaço no corpo inteiro, com giba, gordura aqui atrás, face em lua cheia. Aí pensa em cortisol. Aí pode ser o cortisol que não tá legal. Vamos virar mais um aqui, ó. Insulina. Essa daqui é importante, doutora. Essa é muito importante e é o que mais acomete você aí de casa. Por quê? A insulina é produzida no pâncreas, nas células beta-pancreáticas. Certo. Então, falta de insulina é diabetes. Tá. Mas e o excesso de insulina? O que acontece? Muita coisa ruim. Então, se você produz muita insulina, porque está comendo a mais carboidratos, doces, aí o teu pâncreas está produzindo.
Só que ela produz, por exemplo, 100 unidades. E você tem 50 ganchinhos para ela entrar. Certo. Vai ficar sobrando insulina no sangue. Sobraram os outros 50. A gente chama isso de resistência insulínica. Essa insulina não entra na célula. Porque na célula ela abre a boquinha para a glicose entrar. Então a insulina é boa para a comida entrar na célula e tudo funcionar. Só que o excesso fica circulando. Ele é uma sujeira, é um marcador inflamatório. Então se ele grudar no vaso, entope o vaso, aumenta o risco de infartar. Se ele grudar no fígado, esteatose hepática. Se ele aumentar... Que é a gordura no fígado. No fígado, isso. Se essa insulina for para o cérebro, aumenta a demência. A gente chama isso de diabetes tipo 3. E a insulina alta no cérebro também aumenta a ansiedade, depressão. Insulina alta faz o teu cérebro querer comer mais. Comeu mais, você aumenta a célula de gordura. Aumentou a célula de gordura, faz marcadores inflamatórios. E é uma cadeia que não acaba mais. Nossa! E ela faz a gente produzir as células do mal, as gorduras do mal, que estão localizadas dentro da gordura visceral. Então, a gordura de fora que se aperta, subcutânea, ok. Mas a gordura de dentro da barriga... É aquela que a gente não percebe, que a gente não vê, né? Que a gente não vê, que a gente não aperta. Ela está grudando dentro dos órgãos. E isso dá essa gordura de fígado, esteatose hepática, dá gordura no pâncreas, dá gordura no epicárdio cardíaco, por isso que aumenta o risco de infartar. Olha que coisa. Então, olha. Gordura dura, aqui ó, barriga dura, ela é geralmente a síndrome metabólica, que a resistência insulínica está envolvida nisso. Então aqui, aí, ó. Aí a gente mostra, né, os órgãos internos, onde essa gordura pode se acomodar, né, doutora? Inclusive no intestino, a gente tem aí gordura do intestino piorando doenças autoimunes, síndrome de Crohn, colites. Mas o mais importante é coração, é pâncreas e é fígado. Tá aí. Vamos para mais uma aqui? Qual é essa? Progesterona. Ah, e quando fala de mulher, fala em estrogênio, fala em progesterona, não é isso? Isso. Aí. E a progesterona, o que ela faz pra gente? Por que a gente tem a progesterona? O que ela causa no nosso corpo? Ela é muito linda. A progesterona foi feita para guardar o nenenzinho. Então, o útero da gente precisa da progesterona para você aumentar o colchão que o neném vai grudar. Então, a gente produz estrogênio. Adorei essa explicação. É. Ai, bonitinha. Aí, vai lá no 14º dia. Se você ovulou e vê o espermatozoide, aí a progesterona fica alta e não cai mais, porque ela vai fazer no colchão do bebê. Certo. Se não tem bebê, o colchão vai embora. Então, quando a gente sangra, a menstruação é porque caiu a progesterona. Então, faz parte do nosso ciclo menstrual rotineiro. Certo. Só que a progesterona, ela pode também cair na menopausa. E a progesterona, ela quando a gente tem que repor, a gente também melhora o sono. Então aí a gente descobriu que progesterona melhora a qualidade do sono. Que maravilha! A progesterona, ela protege o nosso útero, por isso que na menopausa não pode dar estrogênio sem progesterona, senão a gente pode aumentar câncer de endométrio. Certo. E a progesterona também é produzida pela placenta. Por isso que na gestação é a fase da vida que a progesterona sobe e não cai. Mas é um hormônio que incha. Ah, então Mas o que isso tem a ver com gordura, doutora? É porque incha? E aumenta a fome. Então, progesterona está relacionada com inchaço e o intake cerebral de comida. Entendi. E aí, essa progesterona, ela pode ser acumulada no corpo inteiro. Mas aonde mais a gente acumula gordura? Todo mundo. Na barriga. Por quê? Claro. Porque a gente tem receptores para pegar gordura na barriga. É feito, programado por Deus, onde tem o estoque de energia da gente, que é na barriga. É na barriga. É na barriga. Então, quando tem muita progesterona, além de inchaço, aumenta também gordura na barriga. Tá aí. E aí, como é que faz? Num caso de progesterona, aí tem que fazer alguma dosagem para poder baixar essa progesterona um pouquinho, é isso? Isso. Quando tá em desequilíbrio, quer dizer, progesterona alta, mais gordurinha na barriga. Aí, por isso que a gente trabalha com os hormônios reguladores e contrarreguladores. Na endocrinologia, eu falo que é um chuveiro. A torneira quente, a torneira fria. Então, o médico fica lá regulando, até chegar num benefício para o paciente sem risco na saúde. Muito bom! Agora, qual é o próximo que a gente tem aqui? Vamos ver. Essa é a prolactina.
Essa também tem a ver com as mamães, né? Tem. Também é lindo esse hormônio. É. A prolactina ela é produzida aqui na hipófise e ela aumenta para a mãe fazer o leite. Então ela é responsável pelas glândulas de gordura da mama também começarem a produção de leite. Só que ela também tem as coisas boas e as coisas ruins. O hormônio sempre, né? O hormônio sempre tem os dois lados. Isso. Ela em excesso pode acontecer em homens também. Uhum. Como? Porque a gente na hipófise, se tiver um tumorzinho, um adenoma hipofisário, prolactinoma, a gente produz em excesso. E essa prolactina em excesso pode inchar, pode cair cabelo, pode dar galactorreia, que é saída de leite. Então você que está em casa, começou a inchar, engordar e saiu leite da mama, precisa procurar investigar. Opa! Prolactina também aumenta quando a gente colhe o exame de sangue com estresse. Por isso tem que ser um exame colhido em repouso, 30 minutos quietinho. Se a gente tela. chega na correria, preciso fazer o exame de sangue porque eu tenho mais não sei o que. Calma, Que vai vir senta, errado. porque senão vai vir tudo errado. Existem Entendi. alguns remédios que também aumentam prolactina. Então a gente vê se não tem espirulactona, remédios da psiquiatria que podem alterar esse eixo. Mas prolactina é um dos hormônios investigados quando a pessoa aumentou de peso no geral e principalmente com queda de cabelo e com galactorreia e dor de cabeça. Tudo isso junto. Tudo junto, E aí essa gordurinha vai pra onde? pro corpo inteiro. Pro corpo inteiro. Não tem só uma região, não é só na barriga, aí é geral. É geral. Aí a gente fica mais fortinha mesmo. Uhum. Tá aí a prolactina. E temos mais um cartãozinho aqui que é a leptina. O que é a leptina, doutora? A gente tem vários hormônios, como eu falei, que vão engordar ou emagrecer a gente. Certo. Por isso que a gente investiga todos. A leptina é um hormônio produzido na célula de gordura. Uhum. Então aqui nós temos as gordurinhas e a gordura produz, que é o quê? O hormônio da saciedade. É isso que é a leptina? É aquele hormônio que fala assim, ok, o que você já comeu tá bom o suficiente, não precisa comer mais, é isso? Que vai para o cérebro e fala, chega, já passou do limite. Só que você fala, tá, mas por que as pessoas que têm um excesso de peso, excesso de gordura, não deveriam ter mais leptina e menos fome? Verdade. Porque a gente tem mais uma coisa, que é a resistência à leptina. Então, às vezes, você tem leptina, porque você tem a gordura produzindo, mas você já está tão inflamado esse cérebro que ele não responde a isso. Mas, de forma geral, é muito interessante vocês de casa saberem, porque leptina dá saciedade e o contra ele é a grelina. Se o estômago está vazio, sem comidinha, aí o estômago produz grelina, que eu falo que é o come-come, as células come-come. E aí você vai tendo fome. Aí, quando come, você produz leptina. Boa. Né? Então, grelina e leptina são ao contrário. A gente tem aí muitas investigações na parte de endocrinologia para terapias bloqueando essa leptina. Nós temos obesidades monogênicas, são alterações do cromossomo de alguns pacientes, que a gente tem remédios específicos para isso, mas só para vocês saberem, é sempre um equilíbrio. Por isso que deixar a barriga cheia, por exemplo, comer mais proteína, você não fica produzindo tanta grelina. Porque a proteína demora 5 horas para ser digerida. Aí dá aquela sensação de saciedade, não é isso? Não quero comer. E aí, ok, tô tranquila, não preciso comer mais agora. Se a gente come uma fruta, um carboidrato, um macarrão, um pão, em 2 horas você já começa a produzir grelina. Entendi. Aí dali a 2 horinhas você quer um lanchinho. É isso, doutora. E aí essa gordurinha da leptina vai para onde? Essa aí vai para tudo. Então, pra tudo. lá no cérebro, leptina é o que dá saciedade. Se não tiver controlado, você vai querer comer. Aonde vai engordar? Onde a tua genética te desenhou e aonde você estiver na fase da vida com os outros hormônios juntos. E aqui é uma coisa muito interessante todo mundo saber. Se você perdeu peso, mais de 10% do teu peso, não volta a engordar? Sim. Por quê? Porque perdeu gordura, diminuiu leptina, então você vai ter mais fome. Chama endossete hipotalâmico. E perdeu peso, o metabolismo cai. Por isso que todo mundo que perdeu peso, com remédio ou sem remédio, e você quer manter, tem que comer mais proteína, tem que fazer exercício e tem que ajustar esses hormônios cerebrais. Tá aí. Agora, doutora, quais são os principais sinais de alerta que a gente deve ter com o nosso corpo em relação aos hormônios, as mudanças que a gente tem no nosso corpo que a gente deve ter em relação ao hormônio? Tem até um telão pra gente mostrar, vamos ver.
no nosso telão. Olha lá. Pode falar. É o ganho de peso. Muito bem. Então você está num peso, está comendo a mesma coisa, está fazendo exercício, aumentou o peso do nada, tem que investigar o hormônio. Tem que ver o que está acontecendo. Alteração menstrual. Sim, vocês viram que estrogênio, progesterona, testosterona mexem com o ciclo menstrual. Se desregulou, tem que avaliar isso. Aí tem o excesso de pelos. Como a gente viu, Cushing, ele faz isso e excesso de testo ou falta de estrogênio desregula, principalmente pelinhos no corpo e, por exemplo, virilha. É por isso que na menopausa tem mulher que fala, doutora, mas está crescendo os pelinhos aqui. Tô ficando com barba, doutora. Ou tá caindo o cabelo, é outra dica, pelinhos periféricos que a gente tem que avaliar hormônios. O que mais a gente tem ali no nosso telão? Vamos ver. Acne. Espinha, que como a gente viu, oleosidade da pele tem a ver com testo que vira de hidrotesto, então tem a ver também. Isso na adolescência é muito comum, né? Inclusive. Que tem a ver com a síndrome do ovário policístico e uma doença estranha que chama hiperplasia adrenal congênita. Deixa pra gente pedir esses hormônios. Aí são sulfato de ideia é mais complicado. Aí tem, volta lá, o hipotiroidismo, né? Que é muito, né? Que é a nossa tiroide que está trabalhando não tão bem quanto deveria. Quando a tireoide está baixa, hipotiroidismo, a gente engorda, retém líquido, desânimo, fadiga, cai cabelo. E o hiper emagrece, irritabilidade, também cai cabelo, mexe com os ossos. Nenhum dos dois é bom, tá, gente? Não é porque emagrece que é bom, não. Nenhum dos dois é bom. Aí tem fraqueza muscular. Então, isso é interessante, né? Muito, porque a fraqueza muscular, a gente está falando aí de receptores musculares. Uhum. O cortisol altera. Então, quando a gente tem fadiga muscular, pode ser Addison, que é a falência dessa glândula, ou o Cushing, que bloqueou. Então, fiquem atentos, não só falta de vitamina e proteína, mas hormônios alteram o músculo da gente. E aí tem as estrias largas e mais arroxeadinhas, assim, né? Mais roxinhas. Estrias é porque você rompeu a fibra, mas estrias bem grandes e roxas, você pensa em Cushing. Já é sinal de alerta. Sinal de alerta. E ali os hematomas, que não é aquele hematoma, bati a perna, pronto, vai ficar roxo. Não, são os hematomas que aparecem sem a gente lembrar de que tenha batido em algum lugar, não é isso? Às vezes sem ter batido, que é a fragilidade vascular. Então, os vasos também ficam com alteração sobre o cortisol e dá hematomas espontâneos. E aí a gente quer saber o seguinte, quais são os exames recomendados para a gente ver como é que estão esses hormônios? Claro que é o médico que pede esses exames, mas vamos ver, a gente tem também um telão aqui para ajudar a ilustrar, né, doutora? Isso. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou querem investigar o porquê estão engordando ou porquê tem gorduras localizadas, a gente tem que fazer exames de laboratório, em que a gente dosa tudo. TSH, prolactina, testosterona, resistência insulínica, assim vai, um monte. A gente tem que fazer, onde está essa minha gordura? Então, a gente faz a bioimpedância, ou a gente faz uma tomografia, uma ressonância que chama DEXA, ou a gente pega a fita métrica e também avalia. Mede isso. a cinturinha. Mede a cintura. Que para as meninas 80 é o limite, para os meninos 90 é o limite. Como assim? Não tem pode passar. Isso? É mesmo? Cada 1 centímetro a mais aumenta 2% o risco de ter infarto. Mas mesmo se a pessoa for muito alta? Aí a gente faz essa relação índice, quadril, cintura abdominal. Entendi. Então, mas se for uma estatura média, aí seriam essas duas medidas. 80 para mulher, 90 para homem. 90 para os homens. Tá aí, olha, essa eu não sabia. E doutora, aí a gente quer saber o seguinte também. Quais são os hormônios que a gente deve ter um pouco mais de atenção com eles? Né? A gente tem algum telão também, Fê, para mostrar? Aí, ó, esses são os exames, né, que a gente falou. Os hormônios que a gente deveria, por exemplo, o cortisol, né, algumas doenças hormonais que a gente tem que ficar um pouco mais atentas. Sim, eu acho que essa síndrome de Cushing, ela é muito, muito importante. Eu tenho pacientes que passaram a vida inteira lutando com dietas, com exercícios, vai reganhar peso e aí de repente um excesso muito grande. Não adianta fazer dieta e exercício, você tem que fazer cirurgia. Eu tive 3 pacientes que vieram de fora de São Paulo porque tinham feito bariátrica sem resultado, olha que incrível isso. E aí você vai lá, cirurgia transesferoidal a gente tira. Então, descartar a síndrome de Cushing é muito importante. Certo. E menopausa, mulherada, é a fase da vida que a gente tem uma alteração
metabólica muito importante. Então, além do corpo estar mais lento, o intestino não absorve direito a proteína, o que leva à sarcopenia, aumenta o risco de osteopenia, osteoporose, o risco cardiovascular em quase 30% e sabendo fazer essa jogada da testo, da progesterona, da testosterona, o benefício não é só de sexual, e sim de quantidade e qualidade de vida. Tá aí, a gente tem algumas perguntinhas de mitos ou verdades. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, olha lá, temos no telão, ó. Meu metabolismo está lento porque meus hormônios estão desregulados. Mito ou verdade, doutora? Verdade. Verdade. Então, nosso metabolismo depende de quanto a gente faz de exercício, de quanto a gente dorme, de quanto a gente come proteína, de quanto a gente tem microbiota não inflamada, mas hormônios, eles são a grande chave de todas as células trabalharem corretamente. Tá aí, então isso é verdade. Tem mais um, mito ou verdade? Vamos ver com a doutora. Toda barriga difícil de perder é causada por cortisol ou insulina, doutora? Mito por causa de toda aí, se eu tivesse algumas, né? Mas sim, um dos hormônios mais prevalentes é a resistência insulínica e cortisol, mas não é só por causa deles, mas eles são realmente os manda-chuvas disso. Os principais, né? Tem mais uma? Vamos lá, mito ou verdade? Vamos ver essa daí agora. Tomar hormônio por conta própria para emagrecer pode ser perigoso. Mito ou verdade, doutora? Isso é verdade. Totalmente verdade, né? Aliás, vocês podem desregular todo o mecanismo. Então, por exemplo, você vai, vou fazer isso, acelera, mas aí você bloqueia a hipófise, a grande mãe, não produz mais. Isso que acontece principalmente com a questão de uso de anabolizantes. E aí tem coisas que não voltam mais. Existem doenças que não têm, às vezes tem consequências que a gente não consegue recuperar. Então, hormônio não é brincadeira. A gente tem que fazer sempre com muita qualidade, a quantidade correta, a segurança. Doutora Maitê, maravilhosa, como sempre. Obrigada. Como é que a pessoa te encontra nas redes, doutora? No Instagram, Maitê com THE_médica. E tem no meu site, eu coloco sempre evidências científicas novas, os congressos, o que tem aí para vocês explorarem conteúdo científico, www.maitemedica.com.br. Esse negócio do conteúdo científico é muito importante, porque aí, pra gente não cair naquele conto de internet que aparece, dizem que... E aí não tem nada comprovado, né? Tem que não falta